Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal. Se você gosta de ouvir relatos sombrios, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. Quando eu era criança, minha família tinha uma casa de 3 quartos em uma área de fazendas e costumávamos passar as férias lá. A casa não era luxuosa, mas era uma parte essencial da nossa infância, e ainda fico nostálgico ao pensar nela. Tenho 3 irmãos e quando essa história aconteceu eu tinha 12 anos. Meus irmãos tinham 14, 10 e 8 anos, sendo eu o segundo mais velho. Sempre que pegávamos a estrada para sair de férias, assim que começávamos a ver várias fazendas pelas janelas do carro, sabíamos que estávamos quase chegando. Nossa casa de férias era simples, mas pelo menos tinha eletricidade. A TV da casa era bem antiga, mas boa o suficiente para jogarmos nosso PlayStation. Já tínhamos visitado aquela região tantas vezes que conhecíamos todos os nossos lugares favoritos. Havia um parquinho grande perto de uma escola onde sempre brincávamos de esconde-esconde, enquanto nossos pais ficavam na casa lendo revistas. Também havia um supermercado onde adorávamos brincar e costumávamos explorar as matas ao redor da casa. Na viagem daquele ano, pela primeira vez, meus pais deixaram meu irmão mais novo sair conosco para explorar. Em uma certa tarde, eu e meus irmãos saímos para explorar e começamos a andar juntos ao longo da rua onde nossa casa ficava. Nossa casa ficava em uma rua bem longa que terminava em um beco sem saída, e havia outras casas e fazendas naquela rua. O único tráfego na rua era das pessoas que moravam ali. Nessa mesma rua havia uma casa de fazenda muito estranha, onde nunca tínhamos visto nenhum carro. Ela ficava no topo de um pequeno morro com vista para a rua e tinha algumas plantações, o que indicava que havia pessoas morando ali. Observávamos aquela propriedade há vários anos e era muito estranho nunca termos visto ninguém ali, nenhuma pessoa ou carro. Ao analisar as matas ao redor daquela casa, o galpão que ficava ali e a plantação de milho, percebemos que aquela propriedade estranha era o lugar perfeito para brincar de esconde-esconde. Ainda estava em plena luz do dia quando decidimos que nosso irmão mais velho seria o primeiro a procurar, e depois seguiríamos a ordem do mais velho para o mais novo. Nosso irmão mais velho ficou contando enquanto o resto de nós foi se esconder. Corri para me esconder no meio das plantações. Ouvi meu irmão mais velho gritar: "Prontos ou não, aqui vou eu." E então me abaixei e fiquei quieto no meio da plantação de milho, completamente escondido. Esperei até ouvir o som de alguém se movendo na plantação, com passos sobre as folhas secas. Não sabia qual dos meus irmãos era, mas não quis arriscar. Pensando que era meu irmão mais velho tentando me achar, saí correndo da plantação e subi o morro em direção ao galpão. Esperava que ele viesse correndo atrás de mim, mas isso não aconteceu. Imaginei que aquele barulho fosse de um dos meus irmãos menores tentando se esconder. Então ouvi sons de perseguição, me virei e vi meu irmão mais velho correndo atrás do nosso irmão de 10 anos. Eles estavam correndo morro abaixo, do outro lado da casa, rindo e gritando. Meu irmão mais velho conseguiu pegá-lo, então ele estava fora do jogo. Depois de ver meus 2 irmãos correndo, fiquei escondido atrás do galpão até avistar meu terceiro irmão encostado na parede de trás da casa. Ele estava rindo e olhando diretamente para mim. Coloquei o dedo nos lábios, indicando que ele ficasse quieto. Ele fez o mesmo gesto e ficamos ali rindo da situação. Então percebi algo muito estranho. Se nenhum dos meus irmãos estava na plantação, quem era a pessoa que estava lá dentro comigo? Foi nesse momento que meu irmão mais velho contornou a casa e apareceu perto da parede de trás, pegando facilmente o irmão que estava escondido ali. Rapidamente, ele me viu, o que me fez parar de pensar na plantação e começar a correr morro abaixo, ganhando um bom impulso de velocidade. Mas meu irmão mais velho pegou o mesmo impulso e, sendo maior e mais rápido, me alcançou com facilidade. Com meu irmão mais velho tendo vencido, nós 4 nos reunimos na base do morro, perto da estrada, e eu deveria ser o próximo a procurar. Antes de começar, perguntei aos meus irmãos se algum deles tinha entrado na plantação de milho. Quando todos responderam que não, fiquei realmente assustado. Expliquei que tinha ouvido alguém andando na plantação
e suspeitava que poderia ser o dono da propriedade, então provavelmente seria melhor sairmos dali. Depois de dizer isso, saímos apressados e voltamos para casa, onde nossos pais estavam assistindo televisão na sala. Naquele mesmo dia, assim que anoiteceu, fomos a uma pizzaria local que gostávamos muito. Pelo que me lembro, enquanto estávamos comendo pizza, nosso pai mencionou que ninguém morava naquela casa onde estávamos brincando. Quando voltamos para casa, já estava bem escuro. Queríamos brincar de pega-pega com lanternas, mas nossa mãe não queria que nosso irmão mais novo saísse no escuro. Ela só permitiu que nós 3 saíssemos porque meu irmão mais velho já tinha 14 anos e ela achava que ele era velho o suficiente para cuidar de nós. Assim, nós 3 saímos e caminhamos até aquela casa para brincar de pega-pega com lanternas, que é basicamente esconde-esconde, mas você perde se for exposto pela luz da lanterna de alguém. Quando chegamos à propriedade novamente, o dia estava quase completamente escuro. Meus irmãos insistiram para que eu fosse o procurador desta vez, já que meu irmão mais velho tinha procurado da última vez. Virei de costas e contei até 10. Depois gritei: "Prontos ou não, aqui vou eu." Mantive minha lanterna desligada como estratégia para não revelar minha posição, enxergando o mínimo suficiente para conseguir andar. Caminhei com cuidado até a casa, que não tinha nenhuma luz acesa. Investiguei as paredes e depois o galpão, mas não achei ninguém. Olhei para as árvores e decidi ligar a lanterna na direção delas para investigar, mas ainda não via ninguém. Então, desliguei a lanterna novamente. Sabia que um deles provavelmente estava escondido na plantação de milho. Fui até a base do morro, perto do milharal, e adentrei a plantação silenciosamente. Era difícil não fazer barulho por causa das folhas no chão, mas fiz o possível. Além de tentar não fazer barulho, mantive a lanterna desligada para não deixar óbvio que eu estava ali. Observando melhor meus arredores, percebi que aquele lugar era bem assustador durante a noite. Enquanto me esgueirava pela plantação, ouvi passos lá dentro. Precisava ser sorrateiro para pegar quem estava lá. Foquei minha atenção para saber de onde os passos vinham. Quando ouvi aquele barulho bem perto de mim, liguei a lanterna e apontei na direção do som. Mas tudo o que vi foi uma pessoa correndo para longe da luz. "Quem é você? Está fora", eu disse. Então, ouvi uma risada sinistra. Aquilo com certeza não era a risada dos meus irmãos ou de qualquer outra criança. Parecia a risada de um adulto perturbado. A pessoa parou de correr e eu fiquei completamente congelado. Só consegui mexer o braço para apontar a lanterna para a frente, tentando ver quem estava ali. Apontando a lanterna, vi a pessoa se virar na minha direção e ouvi a voz de um homem adulto. Ele falou bem baixinho: "Posso brincar com vocês?" Vi seu rosto, metade coberta pelas folhagens. Pelo que percebi, ele tinha um rosto meio deformado. Não sabia dizer se era uma máscara ou algo parecido. Depois de alguns segundos completamente paralisado, senti meu coração explodindo e finalmente consegui me mexer. Saí correndo das plantações e comecei a gritar o nome dos meus irmãos. Gritei bem alto para eles correrem e disse que o jogo tinha acabado. Ouvi meus 2 irmãos gritando do local onde estavam escondidos juntos. Vi os 2 descendo o morro com as lanternas acesas. Gritei para todos correrem. Corremos sem parar até chegarmos em casa, quase desmaiando de tanto cansaço. Contei a eles sobre o homem esquisito e deformado que estava se escondendo dentro da plantação de milho. Disse que provavelmente era ele que eu havia escutado mais cedo. Ainda me lembro das expressões de choque que fizeram ao ouvir o que aconteceu. Quando contamos para nossos pais, eles ficaram confusos. Meu pai não sabia como reagir e minha mãe deixou claro que não queria mais que saíssemos durante a noite. Para ser sincero, eu também não queria mais sair. Tive muita dificuldade para dormir naquela noite, imaginando que aquele homem podia estar lá fora, na escuridão absoluta, perto de uma das janelas, me esperando. Percebi que tinha assustado todos com a descrição do homem que vi na plantação, mas não tinha motivo para inventar aquilo, e minha família sabia disso. Obviamente, nunca mais voltamos naquela propriedade. Sempre agradeci pelo fato daquela casa estranha não ficar muito perto da nossa. Felizmente, minha família vendeu aquela propriedade poucos anos depois desse incidente.
Eu e minha esposa Helena somos donos de uma fazenda de cultivo de milho, e o ambiente rural é tudo o que conhecemos. Vivendo a vida inteira na fazenda, nos acostumamos com grandes espaços e poucas pessoas ao redor. Esta história aconteceu em setembro de 2015, numa noite levemente chuvosa. Nossos vizinhos mais próximos, Henrique e Arthur, moravam a cerca de meio quilômetro de distância, em lados opostos da nossa fazenda, e também eram fazendeiros. No ambiente rural é comum criar laços de amizade com os vizinhos. Frequentemente, recebíamos Henrique, Arthur e suas esposas em nossa casa, e também éramos recebidos por eles. Em uma noite de fim de semana, que parecia ser como qualquer outra, recebemos Henrique e sua esposa para alguns drinks. Todos nós ficamos um pouco bêbados e jogamos alguns jogos de tabuleiro. Eles partiram por volta das 11 horas da noite, ainda meio embriagados, mas, felizmente, o trajeto até a casa deles era um caminho reto de 1 minuto de carro. Eu e Helena continuamos bebendo vinho enquanto assistíamos a um dos nossos filmes favoritos na sala. No meio do filme, começamos a sentir o efeito do vinho e a ficar muito cansados. Estávamos prestes a adormecer no sofá, abraçados, quando ouvimos uma batida na porta da frente. Uma batida na porta às 11 horas da noite era muito incomum, algo que nunca tinha acontecido antes. Além das batidas, podíamos ouvir uma voz atrás da porta. Abaixei o volume da televisão e assim que o volume diminuiu, o barulho parou. Ficamos atentos esperando para ver se ouvíamos mais alguma coisa. Cerca de 20 segundos depois, outra série de batidas ressoou na porta, seguidas por uma voz abafada dizendo: "Nós precisamos de ajuda." Estava prestes a me levantar para abrir a porta quando Helena segurou meu braço. Olhei para ela, que fez um gesto negativo com a cabeça. Sussurrei que só iria perguntar quem era. E ela respondeu dizendo que seria melhor se a pessoa na porta não soubesse que estávamos em casa, embora ambos concordássemos que provavelmente já sabiam. Soltei a mão de Helena gentilmente e fui até a porta. Perguntei: "Quem está aí fora?" A voz do outro lado respondeu: "Graças a Deus você pode abrir? Estamos perdidos." Questionei: "Quem são vocês?" A voz replicou: "Minha esposa e eu." Pedi então: "Sua esposa pode falar alguma coisa?" Seguiu-se um silêncio total por alguns segundos. Repeti: "Você me ouviu?" A mesma voz respondeu: "Sim, mas minha esposa não está do meu lado agora." Foi nesse momento que os sinais de alerta começaram a soar na minha cabeça, percebendo que a voz parecia um pouco estranha, como se fosse um homem tentando soar mais agudo. Ri nervosamente e perguntei: "Henrique, é você?" Henrique costumava ser um grande brincalhão e, estando bêbado, não seria incomum se fosse ele do lado de fora pregando uma peça. A voz respondeu: "Sim, sou eu", com um tom levemente mais grave. Quase senti alívio, acreditando que poderia realmente ser Henrique, mas ainda não queria abrir a porta sem ter certeza. Na região onde moramos, alguém batendo na sua porta àquela hora e alegando estar perdido é altamente incomum. Eu ainda estava apreensivo, perguntei: "Qual é o nome da sua esposa?" A voz, agora claramente desconhecida, respondeu: "Essa pergunta é muito complicada." Meu sorriso desapareceu instantaneamente. Corri para pegar meu telefone e ligar para Henrique enquanto Helena, observando tudo, insistia que deveríamos chamar a polícia. Pedi para ela esperar um pouco. O telefone tocou por alguns segundos antes de Henrique atender. Imediatamente perguntei: "É você que está na frente da minha porta?" Ele disse que não e perguntou o que estava acontecendo. Contei que havia alguém tentando me enganar para abrir a porta. Henrique disse que viria correndo até aqui e desligamos. É importante lembrar que todos nós ainda estávamos bêbados durante essa situação. De repente, novas batidas soaram na porta. Gritei dizendo que tinha uma arma e que eles deveriam ir embora imediatamente. A voz respondeu: "Nós só queremos usar o telefone." Helena ligou para a polícia, que na nossa região costuma demorar para chegar. Então, começamos a ouvir passos do lado de fora, contornando a casa. Pareciam ser passos de 2 pessoas. Os passos pararam exatamente em frente a uma das nossas janelas, que estava com as persianas fechadas. Então, ouvimos alguém tentando abrir a janela. Isso fez com que Helena, ainda no telefone com a polícia, gritasse bem alto:
Gritei junto com ela, avisando que atiraria se eles não fossem embora imediatamente. Demorei um pouco para finalmente correr até o meu quarto e pegar a espingarda. Tanto que, literalmente, alguns segundos depois de pegar a arma, ouvi mais batidas na porta. Desta vez, era realmente Henrique, que estava gritando para abrirmos a porta. Deixei-o entrar e ele também trouxe sua espingarda. Surpreendentemente, ele disse que não viu nada nem ninguém do lado de fora quando chegou. Henrique ficou conosco até que, finalmente, um policial chegou. O policial fez uma rápida varredura da propriedade e depois se foi. Seguimos o conselho do policial e instalamos sistemas de segurança na frente e atrás da casa, algo que, surpreendentemente, nunca tínhamos pensado em fazer até aquela noite. Ainda sinto arrepios quando penso naquela noite e fico imaginando quais eram as reais intenções daquelas pessoas esquisitas. Meu amigo de infância, Tiago, se mudou com a sua família para uma área rural quando éramos adolescentes. Embora ele estivesse distante fisicamente, sempre mantivemos contato. A família dele é genuinamente do campo, e a mudança para a fazenda não foi uma surpresa. Eles sempre me acolheram com muito carinho, e visitas à sua propriedade tornaram-se uma tradição nossa. Tiago e eu crescemos explorando a natureza, subindo em árvores e nadando em riachos. Agora, aos 25 anos, eu tinha acabado de comprar uma nova caminhonete e decidi visitá-lo para mostrar o veículo e matar a saudade. A viagem até a cidade de Tiago durava cerca de 4 horas. Depois, havia uma estrada de cascalho de uns 500 metros que levava até a imensa fazenda da família. Cheguei lá no fim de semana em que Tiago estaria ajudando o pai na fazenda, já que sua mãe e irmã estavam viajando. Tiago e seu pai estavam no quintal, tomando cerveja quando cheguei. Depois de descarregar minhas malas, me juntei a eles. Sentar ali, vendo o sol se pôr sobre os campos, me trouxe uma sensação de nostalgia e tranquilidade. Tiago estava animado para me mostrar as trilhas da região e sugeriu testarmos minha nova caminhonete nelas. O pai dele preparou hambúrgueres para o almoço e logo após comermos partiu para a casa de um amigo. Conversamos sobre nossas vidas, lembramos das aventuras passadas e rimos das nossas travessuras de infância. Tiago e eu entramos na caminhonete e ele me guiou até uma trilha que ele descreveu como perfeita para off-road. Era por volta das 6 da tarde, então tínhamos apenas algumas horas de luz. Dirigimos por diversas trilhas, explorando a área até o anoitecer. A caminhonete se saiu muito bem no terreno acidentado e nos divertimos bastante. Quando o escuro começou a tomar conta, decidimos voltar para a estrada principal. No caminho de volta, passamos por um prédio abandonado que parecia uma igreja, com uma vasta plantação ao lado. Tiago mencionou que passava por ali com frequência, mas nunca havia explorado o local. Ele disse que o prédio tinha uma história estranha, com rumores de ser assombrado. A curiosidade nos venceu e combinamos de voltar mais tarde. De volta à fazenda, Tiago sugeriu que levássemos 2 bicicletas na traseira da caminhonete. A família dele tinha várias bicicletas equipadas com luzes noturnas. Pegamos uma mochila, onde Tiago colocou um pouco de tequila, uma garrafa de água e algumas lanternas. Selecionamos as 2 melhores bicicletas e partimos. A noite estava fresca e o céu estrelado tornava o passeio ainda mais agradável. Chegamos ao prédio abandonado já escuro. A grama ao redor estava alta e escondemos as bicicletas dentro da plantação para não serem vistas. Havia luz suficiente para que andássemos sem ligar as lanternas, evitando chamar atenção. Nossa intenção era tirar algumas fotos dentro da igreja para o Instagram se conseguíssemos entrar. A construção era definitivamente uma igreja antiga, com janelas góticas que confirmavam isso. Fomos até uma das janelas para observar o interior, mas estava muito escuro. Pedi a Tiago que iluminasse com a lanterna, e a luz revelou o interior da igreja. Para nossa surpresa, parecia haver a cabeça de uma pessoa curvada, sentada entre os bancos, de costas para nós. Tiago comentou que parecia um manequim, especialmente porque a cabeça estava imóvel. Decidimos fazer uma aposta. Tiago apostou que era um manequim, e eu que era um bêbado desabrigado. Rimos da situação e fomos até a porta da frente da igreja, que estava pregada com tábuas de madeira. Tiago tentou forçar a porta, mas estava firmemente fechada.
Ele afirmou que isso provava que ele tinha ganho a aposta, já que ninguém poderia ter entrado ali. Insisti para verificarmos as outras janelas para ter certeza. Caminhamos até o outro lado da igreja, procurando uma janela com o melhor ângulo. Assim que olhei através do vidro, notei que o que quer que estivesse lá dentro havia desaparecido. Informei a Tiago que ele me devia dinheiro, pois aparentemente eu estava certo. Ele, agora assustado, perguntou onde eu achava que a pessoa tinha ido. Iluminamos com a lanterna e, após alguns segundos, pulamos de susto. Um homem estava em pé do lado esquerdo da janela, dentro da igreja, olhando diretamente para nós. O homem tinha uma aparência estranha, com olhos esbugalhados e perturbadores. Não parecia um mendigo para mim. Gritamos ao mesmo tempo e saímos correndo de volta para a plantação. Tentamos encontrar as bicicletas, mas estávamos tão apavorados que não conseguimos localizar nada. A noite estava tão escura que não queríamos ligar as lanternas para não revelar nossa posição. Foi então que ouvimos um estrondo alto vindo da igreja, como se uma porta tivesse sido batida com força. Enquanto freneticamente procurávamos as bicicletas, Tiago me cutucou e pediu para eu ficar quieto. Ele disse que havia escutado um barulho na plantação, como se alguém estivesse andando por perto. De repente, todos os sons cessaram, e um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Nem mesmo o vento soprava, e todas as plantas estavam imóveis. Ficamos agachados com o coração disparado, com medo de fazer qualquer movimento. Permanecemos nessa posição por alguns minutos, até que Tiago sussurrou: "Você tem ideia de onde deixamos as bicicletas?" Nesse momento, ouvimos um barulho alto na plantação, a poucos metros de nós, como se alguém estivesse correndo em nossa direção. Gritei: "Corre!" E nós dois começamos a correr em linha reta pelo meio da plantação, com folhas batendo no meu rosto. Depois de correr sem parar por quase 1 minuto, finalmente chegamos a uma área aberta, sentindo um certo alívio por termos saído da plantação. Procuramos a estrada e corremos em sua direção. Aparentemente, o homem havia parado de nos perseguir. Tiago imediatamente ligou para o pai dele, que veio nos buscar. Ele não era do tipo que se irritava facilmente, mas ficou bastante chateado por causa das bicicletas. No entanto, disse que tomamos a decisão certa ao abandoná-las para fugir. No dia seguinte, o pai de Tiago nos levou de volta à igreja, levando sua arma junto. Vasculhamos a plantação até encontrarmos as bicicletas e, em seguida, jogamos elas na caminhonete. Estávamos prestes a sair quando todos olhamos de volta para a igreja e vimos claramente uma figura na janela. Aquele homem tinha que ser o mesmo que nos perseguiu na plantação na noite anterior. Ao perceber que estávamos olhando para ele, ele se afastou da janela de maneira muito rápida e estranha. O pai de Tiago, que viu a cena, comentou que aquilo era extremamente perturbador e sugeriu que deveríamos ir embora, pois estava ficando arrepiado. Isso era notável, já que eu nunca tinha visto o pai de Tiago se assustar com nada. Mais tarde, fomos a uma churrascaria e tomamos algumas bebidas para relaxar. O pai de Tiago ligou para as autoridades da cidade, informando que alguém estava ocupando a igreja abandonada. Concordamos que era o mínimo que podíamos fazer. Alguns dias depois, me despedi de todos e voltei para casa. Após minha partida, fiquei pensando se aquele homem estranho ainda se escondia na igreja e me perguntando quem ele era ou o que estava fazendo lá. Pesquisando um pouco mais sobre a igreja, descobri que ela tinha sido abandonada há décadas e que havia várias histórias sobre pessoas desaparecidas na área. Isso só aumentou o meu fascínio e temor pelo lugar, mas acho que nunca terei respostas para essas perguntas. Deixe-me contar uma história que mudou minha vida para sempre. Me chamo Emerson e sou um fazendeiro forte e determinado. Minha história é de décadas atrás, quando finalmente realizei o sonho de comprar uma fazenda no interior de São Paulo. Era 1987 e a propriedade, apesar de velha, parecia promissora. A fazenda se estendia por hectares com pastos verdes e uma casa de fazenda que, apesar de desgastada pelo tempo, tinha sua beleza rústica. No entanto, algo chamou minha atenção. Uma árvore imensa e espessa, com galhos retorcidos que pareciam alcançar o céu, destacava-se solitária. Desde o primeiro dia, notei algo peculiar. Ao pôr do sol,
Os animais da fazenda tornavam-se inquietos e evitavam se aproximar daquela árvore. As vacas mugiam de forma agitada, os cachorros latiam incessantemente e as galinhas buscavam refúgio desesperadamente. Embora intrigado, tentei não dar muita bola. Talvez fosse apenas uma coincidência, pensei, mas no fundo, um desconforto começava a se instalar em meu peito. Uma manhã, enquanto caminhava pela propriedade, decidi me aproximar da árvore que tanto chamava minha atenção. À medida que me aproximava, notei algo enterrado ao pé da árvore. Restos de ossos. Eram fragmentos dispersos. Alguns pareciam de pequenos animais, mas outros eram inconfundivelmente humanos. Um arrepio gélido percorreu minha espinha, deixando meus músculos tensos. Rapidamente cobri os ossos com terra, tentando afastar os pensamentos ruins que começavam a surgir em minha mente. Naquela noite, enquanto tentava dormir, fui despertado por sons estranhos. Primeiro, pareciam arranhões nas paredes e portas da casa, como se unhas afiadas estivessem tentando entrar. Depois vieram os sussurros, vozes baixas e distorcidas, quase inaudíveis, mas eu podia jurar que ouvia meu próprio nome sendo chamado. O medo tomou conta de mim, e passei a noite em claro, atento a qualquer ruído, sussurro ou sombra na escuridão. Nos dias seguintes, decidi explorar a casa mais a fundo, na esperança de encontrar uma explicação para os eventos perturbadores. Em uma sala nos fundos, cheia de poeira e teias de aranha, encontrei uma velha cômoda. Ao abri-la, descobri uma série de bilhetes envelhecidos pelo tempo, todos cuidadosamente dobrados. Cada bilhete contava uma história diferente, mas todos tinham um tema em comum: os antigos proprietários da fazenda e seus destinos trágicos. Muitos haviam sido enforcados naquela mesma árvore que dominava o pasto. À medida que lia, sentia o peso de cada bilhete. Eles falavam de vozes que sussurravam à noite, de animais agitados e de uma presença sobrenatural que emanava da árvore. Alguns bilhetes insinuavam que a árvore tinha um poder que ia além do natural, capaz de influenciar ou até controlar aqueles que se aproximavam dela. Senti um nó no estômago. Comecei a perceber que a fazenda escondia segredos muito mais sombrios do que eu poderia imaginar, e de alguma forma, agora eu estava ligado a essa história. Os dias na fazenda tornaram-se cada vez mais bizarros. Comecei a observar com mais atenção o comportamento dos animais. As vacas, antes dóceis, agora olhavam fixamente para a árvore, mugindo de forma violenta. Os cachorros, que antes corriam livremente pelo pasto, agora evitavam a árvore a todo custo, rosnando e latindo para ela durante a noite. As galinhas se recusavam a sair do galinheiro, batendo as asas e cacarejando de forma desesperada. Preocupado, decidi falar com os vizinhos mais próximos, uma família que morava a alguns quilômetros de distância. Esperava encontrar respostas ou pelo menos algum consolo. No entanto, ao mencionar a árvore e os estranhos acontecimentos, os vizinhos ficaram visivelmente perturbados. Eles evitaram olhar nos meus olhos e, com vozes trêmulas, alertaram-me para ficar longe da árvore. Há coisas neste mundo que não devem ser perturbadas, disse o patriarca da família antes de encerrar a conversa e fechar a porta. Voltei para a fazenda com mais perguntas do que respostas, sentindo que algo muito maior e mais sinistro estava em jogo. Com o passar dos dias, tornei-me obcecado em descobrir a verdade por trás da árvore e dos mistérios da fazenda. Comecei a vasculhar registros antigos, jornais locais e até mesmo a visitar a biblioteca da cidade mais próxima. O que descobri foi aterrorizante. A fazenda, antes de pertencer a mim, havia sido palco de inúmeras tragédias. Cada proprietário anterior encontrou um destino horrível e todos os relatos apontavam para a árvore como a fonte do mal. Dizia-se que a árvore era uma entidade viva, sedenta por energia e vida. Os antigos proprietários, atraídos por sua presença, eram levados a cometer atos terríveis, culminando em seus próprios enforcamentos nos galhos. A cada descoberta, sentia-me mais vulnerável. Comecei a notar que, à medida que o sol se punha, a árvore parecia pulsar, como se tivesse um coração. Os animais, já completamente perturbados, pareciam estar sob o controle da árvore, agindo como sentinelas, observando cada movimento meu. Percebi que não eram apenas os animais que estavam sob o feitiço da árvore.
Eu próprio sentia uma atração quase hipnótica. Eu sabia que tinha que resistir ou me tornaria mais uma vítima daquela entidade. A pressão tornou-se insuportável. Noites sem dormir, os constantes sussurros, os olhares ameaçadores dos animais e a atração quase hipnótica da árvore levaram-me ao limite. Uma manhã, após uma noite particularmente aterrorizante, tomei uma decisão. Não podia mais viver sob a sombra daquela árvore e dos segredos sombrios da fazenda. Enquanto arrumava minhas coisas, refleti sobre o preço surpreendentemente baixo pelo qual havia comprado a propriedade. Agora tudo fazia sentido. A fazenda era uma armadilha e eu havia sido atraído para ela, assim como todos os proprietários anteriores. Com minha caminhonete velha carregada, lancei um último olhar para a fazenda. A árvore de galhos retorcidos balançava suavemente com o vento, como se estivesse acenando em despedida. Senti um calafrio, mas resisti à tentação de olhar para trás novamente. Sabia que, se o fizesse, poderia nunca mais conseguir partir. Com determinação, dirigi pela estrada de terra, deixando para trás a fazenda e seus horrores. Fiz uma promessa silenciosa a mim mesmo. Nunca mais voltaria àquele lugar amaldiçoado. E enquanto me afastava, a árvore permanecia, esperando pacientemente pelo próximo incauto que cruzaria seu caminho. Oi, Dom. Quero compartilhar com você algo que vivenciei há alguns anos atrás. Essa história ocorreu na fazenda dos meus avós durante o verão de 2020. Localizada em uma área isolada, cercada por vastos campos de milho e pastagens para o gado, a fazenda exalava uma tranquilidade que escondia seu potencial para eventos perturbadores. Meus avós, confiando na minha capacidade de cuidar do lugar, deixaram-me responsável enquanto visitavam um amigo doente na cidade vizinha. Apesar de me sentir um pouco intimidado pela responsabilidade, eu já estava familiarizado com a rotina da fazenda. Na última noite, enquanto assistia TV na sala, um barulho estranho vindo do milharal chamou minha atenção. Era um som suave, como sussurros distantes, mas o suficiente para me deixar intrigado e um pouco apreensivo. Inicialmente, imaginei que poderia ser algum animal selvagem vagando pelo local, algo comum em uma fazenda cercada pela natureza. Subitamente, todas as vacas começaram a mugir simultaneamente, algo extremamente raro, pois normalmente mugiam uma de cada vez. Esse coro de mugidos indicava claramente que algo estava errado. Alguma coisa ou alguém havia perturbado as vacas a ponto de deixá-las em pânico. Sendo a única pessoa na fazenda, sabia que era minha responsabilidade verificar o que estava acontecendo. Meu coração acelerou enquanto me levantava do sofá. Caminhei até o armário para pegar um casaco e sair, mas no exato momento em que estava prestes a abrir a porta, um grito agudo de uma vaca ecoou pela noite, soando mais como um grito de dor desesperada. Fiquei paralisado, sentindo o medo subir pelas minhas pernas. Algo muito errado estava acontecendo com as vacas. Respirei fundo, tentando reunir coragem, e corri para o quarto do meu avô, onde ele sempre guardava algumas armas debaixo da cama. Embora eu não tivesse muita experiência com armas, sabia que poderia precisar de uma para me proteger do que quer que estivesse lá fora. Com as mãos trêmulas, carreguei o rifle de caça do meu avô e saí em direção ao celeiro. O som constante dos mugidos das vacas ainda preenchia o ar. Abri a porta do celeiro com cautela, sentindo o cheiro familiar de feno e animais. Inspecionei cada compartimento, mas tudo parecia normal, exceto por uma vaca que havia desaparecido. Isso não fazia sentido. Eu tinha certeza de que aquela vaca estava amarrada na cerca na última vez que a vi. Enquanto tentava entender o desaparecimento, outro grito agudo ecoou do milharal. Corri para fora do celeiro e, à medida que me aproximava, comecei a ouvir um barulho que parecia ser de pessoas conversando. Aquele som de vozes indistintas fez meu sangue gelar. Cansado daquela situação perturbadora, disparei 2 tiros para o alto. O som dos disparos ecoou pela fazenda e um silêncio sepulcral se instalou. As vacas ficaram quietas e nenhum som veio do milharal. Até que, de repente, passos suaves começaram a ressoar entre as fileiras de milho.
Meu instinto dizia para fugir, mas a sensação de responsabilidade me impeliu a investigar. Enquanto avançava em meio à plantação, o medo crescia a cada passo. Comecei a ouvir o que parecia ser vários passos de várias pessoas ao meu redor. A escuridão e o farfalhar das folhas intensificavam a sensação de terror. Congelando de medo, avistei uma pessoa vestida completamente de preto a poucos metros de mim. Com o coração batendo descontroladamente, levantei minha arma e ordenei que ela saísse do meu campo de visão. Eu não estava blefando. Estava realmente pronto para atirar. No entanto, a pessoa não se moveu. Disparei outro tiro para o alto na esperança de assustá-la, mas ela permaneceu imóvel. De repente, a figura começou a andar na minha direção, com os braços ligeiramente abertos, como se estivesse me sinalizando para abaixar a arma. Apontei novamente, gritando para que fosse embora. Foi então que percebi, com um terror gelado, que estava cercado por várias pessoas vestidas de preto. Aproximadamente 6 ou 7, e essas eram apenas as que eu conseguia ver. Quem sabe quantas mais estavam escondidas na escuridão. Enquanto o homem de preto se aproximava, notei um detalhe arrepiante. Todos usavam máscaras assustadoras. Quando comecei a recuar, ele parou. O silêncio que se seguiu foi esmagador. A intensidade do medo que senti naquele momento é indescritível. Achei que estava prestes a ser sequestrado, ou pior, morto. Então, de repente, todos começaram a cantar. Não conseguia entender as palavras, pois parecia uma língua estrangeira, mas o cântico tinha uma melodia sinistra. Fiquei imaginando se estavam prestes a realizar algum tipo de ritual macabro comigo. Respirei fundo, tentando acalmar meus pensamentos. Aproveitei essa breve janela de oportunidade para correr o mais rápido que pude, mergulhando na vegetação. Corri sem parar, e quando fiquei sem fôlego, parei e disparei cerca de 6 tiros na direção deles. Logo após os disparos, ouvi muitos passos e barulhos na plantação, como se estivessem fugindo na direção oposta. Parecia que eu finalmente havia assustado aqueles maníacos. Corri de volta para a casa da fazenda, mas fui forçado a parar subitamente. Algo no chão me deixou aterrorizado. Uma cabeça de vaca estava no meio de um círculo de velas. A visão me fez quase vomitar ali mesmo, e assim que cheguei à casa, vomitei de verdade. Peguei o telefone da casa e liguei para a polícia. Expliquei tudo ao atendente da melhor maneira que pude, e ele disse que um policial estava a caminho. Após desligar, liguei para meus pais, implorando para que viessem me buscar. Meu pai, preocupado, disse que chegaria em 1 hora. Sentei no quarto do meu avô, tremendo e chorando, enquanto esperava o que parecia ser uma eternidade. Finalmente, ouvi o som do carro de polícia chegando. Corri para fora e nunca me senti tão aliviado na vida. O policial vasculhou o celeiro e a plantação de milho, encontrando a cabeça de vaca. Logo depois, ele chamou uma equipe de busca, pois a situação havia se transformado em uma cena de crime. Quando meus pais chegaram, eu e o policial lhes contamos tudo o que havia acontecido. Felizmente, depois de todo aquele pesadelo, meus pais me levaram para casa. Meus avós, levando a situação muito a sério, instalaram um sistema de câmeras de segurança de alta tecnologia em toda a fazenda. Até hoje, não sei exatamente o que estava acontecendo naquela plantação naquela noite, nem quem eram aquelas pessoas. Mas é claro que estavam realizando algum tipo de ritual de sacrifício animal. Sinceramente, não acho que tinham qualquer intenção comigo. Eu simplesmente fui o azarado que, por acaso, estava na fazenda que escolheram para aquele ritual estranho.